Hoje nós vamos falar sobre a série que está no Netflix chamada O Eternauta. O Eternauta chamou a atenção da gente, a gente viu o Netflix dando o primeiro lugar para ele, né? Sim. E resolvemos assistir, tá? O pessoal tava começando a falar, né? Isso, inclusive umas chamadas, assim, que é uma ficção científica inesquecível, né? Diferente. Né? Olha, eu achei bem interessante. Por quê? Porque é uma ficção científica, na verdade a ficção científica tem surgido muito no cinema e na TV, né? E é bem interessante, É porque logo de cara você não acha que é uma ficção científica, né? Começa muito com suspense, com um tom meio de terror até, né? Isso, uma coisa pesada assim, né? Exatamente. Num ritmo super lento, assim. Aí, é uma coisa que assim, você tem que acostumar. A gente, como ele é baseado num quadrinho ali dos anos 60, se não me engano. 50. 50? Você tem que acostumar. E eu achei bem interessante. Então, assim, o primeiro episódio começa, né, com um barco com umas meninas vendo uma aurora austral ali, né, no sul da Argentina, que é onde acontece a história, né, e começa a dar uma neve estranha e você vê que uma delas morre. Uma delas cai lá morta, e some, né, a cena já aparece lá para Buenos Aires, né? Isso, mostrando os protagonistas, né? Mostrando os protagonistas, exatamente. Inclusive, de novo, é bem interessante porque são pessoas de idade, né? Não a gente tá acostumado com essas séries mais novas. Bem série não tem tanto esse problema. É mais coisa filme, meio plastificada, né? Americana, aquela coisa toda ajeitada visualmente, né? Você tem muita coisa de jovem, né? O pessoal todo ajeitadinho, bonitinho, cabelo. E essa não, são os veião, né? É a pessoa como é a pessoa normal. Exatamente. Que nem a gente. E eles estão lá jogando truco, né? Pediram lá um whisky. E aí, de repente, eles recebem o whisky. De repente começa a nevar, eles começam a ouvir um barulho. Na verdade, eles começam a ouvir um barulho, depois eles descobrem que começou a nevar, né? E aí eles começam a ver que todo mundo na rua começa a morrer. Parece cair, né? E muito frio, aí começa a ficar estranho. Todo mundo que saía na rua tinha contato com a neve e morria. Exatamente. Sendo que inclusive, até um deles termina saindo. Fica apavorado, minha família, não sei o quê. Sai e morre. Sai e morre, na rua, bem na frente. E aí fica lá o protagonista, o Juan, né? O Salvo. O amigo dele, o dono da casa, a esposa, um amigo lá meio estranho do cara que morreu, e a menina que foi entregar a entregadora, né? Que foi, inclusive a parte da entregadora chegando, é bem suspense e terror. Né? Caramba, né? Que barulho! Oh meu Deus, quem é? Aí tal. E acaba o primeiro episódio. A única pessoa que você vê é um vizinho lá, que eles abrem a janela, eles vão conversar e o cara já morre lá. Morreu na janela. A mulher, né? A mulher vai tentar pegar ele, já morre também. Você fala, Deus do céu, né? E sobraram eles. Inclusive, esse é um ponto que eu achei bem interessante, né? Que é como a série é estruturalmente bem feita, né? Sim. Então, é aquela coisa assim, no primeiro episódio são só eles. Então, você fala assim, vai mostrando a trama, o mistério. Exatamente, que justamente vai te captar, né? E você fica com aquela questão, mas será que só eles sobreviveram, né? Porque tem sempre aquele conceito, naquele filme do Will Smith lá, baseado no A Lenda, só ele sobreviveu, né? Você tá lá em Nova York e só ele. Ele fica dando um rolê assim pra descobrir se ele encontra um pessoal vivo. Na verdade não, ele vai fazer as coisas de rádio, e nesse não, então você fala, e aí, será que alguém mais sobreviveu? Aí no segundo episódio, lá o protagonista
sai, porque ele vai atrás da esposa e da filha. Ele tá preocupado com a filha, que tá com a ex-esposa, como é que elas estão, né? Aí ele, só que aí eles fizeram de tal maneira, então se eu contato com a neve que mata, então eu vou me cobrir todo. E colocar uma máscara de gás lá, que eles tinham uma máscara, né? E lá sai ele, e aí ele descobre gente lá presa no trem. Você fala, mano, de novo um tom de horror que você fala, mano. A pessoa ficar presa num lugar desse, né? Não, porque não é um louco, porque assim, você tá preso em casa, tudo bem, é a sua geladeira. Sua cama, é seu banheiro. Ainda tem a sua comida, por mais que eles tenham problema com a eletricidade, não tem tanta questão, né, de comida. Depois você vai ver que eles até saem, mas cara, preso num trem, nem água os caras têm, né? É verdade. Ele dá lá uma garrafa d'água pros caras, você fala, mano, os caras vão morrer, cara. E eles, pra se protegerem assim do frio, empilham corpos, né? Você fala, nossa, é muito horror, cara. Segundo episódio, aí ele chega lá na casa da esposa, também rola mó estresse. Que é um prédio, né? Que tem vários moradores. E sobra um monte de morador e dá umas brigas ferrenha, né? A gente nem vai dar tanto spoiler, né? Pra atrapalhar, mas é bem legal. E aí eles terminam fugindo, ele e a esposa, né? A esposa meio que vai vestida, ele meio que tenta dar um jeito e ele sobrevive. Os amigos chegam. Os amigos conseguem chegar. E é quando você descobre que os carros antigos eles funcionam. Né? A tecnologia antiga funciona só. A tecnologia nova, inclusive eles dão uns pontos em relação a isso de ser aquele pulso eletromagnético. Exato. Tudo tem uma pequena explicação como é que funcionaria, porque tudo que era LED queimou, não funciona. Exatamente. Né? Agora o que era, acho que era transistor, né? Não precisa ser transistor, mas não chega a ser tão velho, né? Já funciona. Um intermediário entre o transistor inclusive, e o LED. Não lembro se é nesse episódio ou não, que ele já começa a ligar às vezes o rádio. Aí no que ele descobre, por conta da bicicleta da menina, que ele tem como ligar numa bateria. Isso. Um tipo de mecanismo, né? Que é o rádio de curta frequência, né? De rádio amador. Rádio amador, E aí ele consegue falar com alguém, acho que no Uruguai. E depois ele até muda um pouco a antena para ver se ele fala com o Brasil. Né? Só que aí ele descobre uma coisa, que ele vê o que pode ter acontecido, o negócio do polos magnéticos. Exatamente. Porque eles ficam mexendo na bússola, tipo mas tá quebrada, mas então exatamente. Não tem como arrumar. É o polo magnético da Terra. Exatamente. Então tá zoada, cara. Né? Inclusive, isso lembra muito um livro de mitologia que eu li do Campbell, falando da precessão dos equinócios, que é exatamente o conceito da inversão dos polos. Já ouvi falar. Então, tá vendo que acrescenta vários detalhes. Exatamente. Vai aumentando o mistério. Até então, no segundo, até mesmo no terceiro episódio, você pensa, eles vão morrer ali, né? O que será que tá acontecendo, né? Aí quando eles... No terceiro já começa a ter uma dicasinha, uns detalhezinhos de que os alienígenas estão vindo. Quando o cara bate o carro. Aparece um detalhe, é a das bolas de fogo vindo. Não, é verdade, das bolas de fogo. E na verdade, não é no terceiro, quando ele sai o dono da casa lá, sai com ele. E eles saem com um carro. Não, quando o cara rouba o carro. Aquele esquisito. O esquisito rouba o carro. É verdade. Não, é verdade. E só no quarto ou no quinto que eles... Já começa a aparecer encontram os ele. alienígenas. Que na verdade eles vão lá, encontram eles saem, procuram... Ele não sai com a esposa? Sai com a esposa, porque eles estão atrás da menina. Ele sai com a esposa. O cara rouba o carro, eles saem com a esposa, vão na escola. Isso lá eles encontram o menino que tá preso. Que estava sofrendo bullying, os caras que deram bullying nele morreram e ele sobreviveu, porque ele estava preso no armário, né?
E aí eles vão na casa dele, descobrem que a família toda dele morreu, levam ele de volta, né? E é bem legal, assim, não é uma série rápida, é uma série que toma seu tempo. É bem lento, né? Tem que ter um pouco de paciência. Eu não achei que precisa ter paciência, eu assisti, eu achei bem interessante, mas ela trabalha muito suspense, né? Tipo, o que vai acontecer a seguir, né? Porque aí eles saem, né? Porque enquanto ele vai fazer tudo, o amigo dele termina indo numa estação de bombeiro. Pra pegar a máscara, pega as roupas. E aí ele descobre um pessoal que tá ali também. Os vizinhos. E inclusive a menininha lá, ela sai, a menina que... A entregadora descobre que o irmão dela morreu e volta com um carrinho. Um Volkswagen bem velhão. Tudo que é tecnologia mais antiga. E aí eu sei que a ideia deles termina sendo ir para a ilha. Porque era um lugar que eles tinham um recanto, e na verdade você descobre que ali o dono da casa... Ele estava relutando. Mas ele é padrinho... Padrinho da menina que eles estão procurando. Então eles são amigos, mas eles são família, né? Não é que eu vou pegar qualquer um. Ela é um núcleo social, né? Exatamente. E aí eu sei que eles saem, né? Aí eles encontram um pessoal, os militares passando. Isso. Né? Aí eles encontram lá. Aí eles avisam, a gente tá levando o pessoal tudo na Praça 5 de Maio. Isso, exatamente. Aí nisso, aí vem Praça de Maio. Praça de Maio. Aí nisso Aí eles veem os insetos. Aí primeiro tem lá parece um monte de carro empilhado. Isso. Você olha e fala, cara, estranho, como é que esses carros foram? Quem fez isso? A gente pensou até que fossem os militares. Exatamente. Tudo, né? Aí antes tinha um carro que saiu correndo, lembra? Quase que bateu neles. Exatamente. Que era uma família que estava indo embora. Eles estavam fugindo. Eu falei, onde que vai esse cara que tá saindo correndo? Quase matou a gente. E aí eles terminam presos, que esse é o ponto da igreja. Que é quando eles falam. Eles veem lá os insetos e aí eles fogem para essa igreja. Eles fogem para essa igreja, tem lá um povo na igreja e eles mostram, eles veem lá os negócios caindo no céu, que é exatamente isso que eu falo da estrutura, né? Então, no primeiro episódio você viu aquela questão, será que só eles? Aí no segundo episódio você percebe que tem mais gente. Aí no terceiro episódio você fala, cara, o que aconteceu? Aí, são os alienígenas, você descobre os insetos, você descobre os bichos chegando lá, os meteoros vermelhão chegando. Então são os alienígenas. Até uma certa parte, eles até escutam tiros, né? Exato. Então eles ficam preocupados, vamos embora, vamos lá pra ilha, né? Aí eles voltam, no que eles voltam ali na verdade, eles saem da igreja, pegam um carro que eles encontram que está funcionando lá na pilha. Na pilha de carro. E os caras vão lá para a Praça de Maio e eles voltam para casa, os dois. E aí a filha dele tá lá na casa. Aparece do nada. E aí você vê, e aí de novo que eu falo outra vez, né? De como funciona a perfeição da estrutura do roteiro. Por quê? Porque aí a filha dele está, ela chegou, tal, não sei o quê. Aí o dono da casa olha assim e fala assim, mas esse negócio aqui a máscara. A máscara tava no barco. Aí você... então a menina no ela barco. Fala que não lembrava. Ela, né? Então, você já tem. Você tem uma ligação. Já tem essa ligação dos episódios, né? Aí eles resolvem. Aí os vizinhos deles resolvem pegar a casa deles e em troca disso, no sexto episódio. De um ônibus que é meio trailer. Um ônibus que é meio trailer. Bem das antigas. Eles trocam porque os caras que tinham esse trailer, eles estavam num lugar bem ruimzinho, né? E queriam a casa dele, que tem aquele... Tem a garagem. Tem a garagem, exatamente. Tudo, né? Aí eles vão lá, pegam o carrinho da menina, lá, e eles saem todos pra ir na direção de onde está a ilha, né? Aí chegou lá no porto... O barco não tá. Por quê? Não tinha água.
Não. Não tinha água, o barco não tá. E ele descobre que a menina pegou o barco, mas aí a menina já tá sem lembrar de nada. Então vai sabendo onde tá esse barco, né? Não, a gente sabe que o barco deve ter. Exatamente. Né? Isso só no segunda temporada. O que aconteceu? Aí eles terminam indo para um shopping. Aí eles vão, porque tá perto, eles vão andando assim, aí vê que tem água no rio, né? Tem água no rio, exatamente. E vão parar nesse shopping e lá, tipo, o pessoal pegou tudo que tinha lá. Né? Lá, né? O pessoal tá acampando, né? Ali no shopping, beber tudo que tinha lá. E aí do nada você tem que um deles termina tomando todas e vai... Aquele que queria o uísque, ele achou o uísque, vai beber e sobe. E aí no final eles encontram ele, ele vem com o exército. Sim. Porque de repente aparece um povo... Então, calma. Aí nisso... Eles veem que abre o tempo. Abre o tempo, eu ia comentar. Sol, né? Abre o tempo e a neve que mata tudo sumiu. Isso. Aí eles saem fora do shopping. Né? Pra ver o que tá acontecendo. Exato, né? bem lembrado. Isso. Aí nisso, a gente tá contando coisas do episódio já, né? Aparece o pessoal assim. Aparece um povo atirando. Né? E Se aí, não fosse o protagonista lá, que é o único que sabia atirar direito, era soldado, né? Ele era soldado e participou da Guerra das Malvinas. Inclusive, você tá na igreja, ele encontra um cara que diz que conhece ele. Sim, também, né? Conheceu. Então é bem interessante, assim, funciona bem. A gente está falando, mas assim, isso é muito resumo, tá? Não vai estragar, acho que nenhuma surpresa. Não. Mas, inclusive, a gente está contando... No intuito, assim, de você ver que tem coisa interessante pra frente. Não se pega no primeiro episódio, é muito parado, não sei o que lá. Não, dá uma chance. Né? Vai vendo, porque acho que da maneira que vai sendo mostrado as coisas, né, o que vai aparecendo é muito incrível, cara. E depois, acho que depois que você pega a velocidade da história, assim, você se acostuma a um episódio, 2 episódios, você fala, tô acostumado, já acostumei. Porque não é aquelas séries tipo, ação, caras atirando, não sei tudo a ver, não. É muito bem trabalhado, a história é muito bem trabalhada, é muito drama humano. Se lida com como é que as pessoas lidam com o isolamento, uma opressão. E aí, tanto é que eles falam que isso tem a ver com uma crítica... Uma crítica social da época, né? Lá da época do golpe do militar ataques militares que tiveram na Argentina, exatamente. Tem até, tem uma pesquisa, começou em 50, a primeira versão. Mas então nessa época tinha o medo da Guerra Fria. Também. Ou seja, aquele lance de armas químicas, né? Também. Então por isso que tem todo um conceito mostrado lá. E aí também juntando o lance do medo do militarismo, da opressão, etc. Mas nada assim político, nada de criticando, que direita, esquerda. Não tem nada disso. Não tem nada disso, bem legal. Sabe, esse que é o legal de um filme que trata de assuntos sérios, mas de uma maneira que, assim, é como seria na vida real mesmo. Exato. Né? Não, muito, é bem retratado. Então é que eu falo, assim, quando você acostuma com a velocidade que é apresentada as coisas, a história fica muito legal, né? Porque aí a gente chega, eles terminam indo de lá, o cara lá encontra os militares, o cara que bebeu todas, encontra os militares ajudam eles, e eles todos vão para a Praça de Maio, né? Que termina sendo uma parte bem interessante, porque a gente dá aquela respirada. Eles finalmente encontraram um lugar para ficarem seguros. Exatamente. Né? Mas aí tem um outro ponto, que aí eles têm uma missão final. Sim, que eles querem chegar num lugar para poder transmitir isso, para todo mundo que... Porque tem um lugar que acho que era a rádio local, isso. Tem uma antena. Na verdade são 3 lugares, eles triangulam 3 equipes, né, para fazer o máximo possível. Isso. E aí os protagonistas saem para uma, né, o povo todo ali, né, eles saem
Tem a parte do trem também, né? Então, todos eles tomam o trem e as 3 equipes depois de um tempo saem, uma para cada local, para passar, tanto que você vê que eles têm um finalzinho que eles mostram, eles dão aquela jogada, aquele... Sinalizador. Sinalizador, pra exatamente. dizer que estava recebendo o sinal. Isso. Ouvindo pelo rádio, quer dizer. E nisso eles veem 3 aviões, 3 Hércules, também de novo das antigas, né? E depois eles veem que os Hércules caíram. Caíram bem. Né? Exatamente. E aí eles meio que pegam, olham e falam, atacaram o estádio, né? Guardam, a gente vai falar isso quando a gente voltar. E eles realmente veem que tem uma luz em uma certa parte da cidade. No estádio. No estádio. No estádio. Inclusive é um estádio lá do time de Buenos Aires. Eu fui pra lá. Quando eles saem, né? Porque 2 deles falam, vocês têm que voltar. E aí o protagonista e um dos militares vão pro estádio, né? E eu falei, passei ali. É ali na parte de Buenos Aires onde tem lá eu nem lembro o nome do estádio de lá, é um estádio super famoso. Sim. Eu até tirei umas fotos lá, eu falei, eu passei por essa praça. Né? Você fala, é muito legal você reconhecer de repente um negócio num seriado. Né? E aí eles veem o alienígena. Você descobre que não é na verdade, você tem 2 pontos. Muita gente do lado dos alienígenas, inclusive um dos caras que saíram lá com o carrinho da menina se tornaram aliados dos alienígenas. Um dos grupos que foi com eles também se tornou. Então você vê que tem. Então você vê que tem alguma coisa acontecendo, né? Como é que pegou esse pessoal e também como também tem os insetos, tudo. Exatamente. Tem então você fala, nossa. Coisa ali. Vai ficar para próxima temporada. A bagunça não acabou não, né? Tem muita resposta, tem muita pergunta, tem muita resposta. Sim. E você olha e fala, nossa. E olha, vale a pena. Sabe um adendo, né? Por exemplo, eu achei que a estética toda do seriado foge muito dessas coisas do americanizado, europeu, tudo. Mas tem um ar assim, eu acho que seria uma estética europeia. Eu reparei que tem muitos seriados que você olha assim, você não desconfia qual que é a origem, porque ficou meio padronizado. Mas é um padronizado que de acordo com o país, fica com uma estética diferente, entendeu? Eu achei interessante isso. E eu acho que fugiu não só a estética, como a velocidade, né? É uma história que ela tem sua velocidade própria, depois, como eu falei, depois que você acostuma... Começa a aumentar o ritmo. Depois que você acostuma com o ritmo, você termina achando legal, mas não é aquela coisa de filme ou de série americana, né? Nossa, é muita ação, nossa, não. É mais ela tem um ritmo certo para mostrar as coisas, né? Exatamente. Né? Bem legal. E a gente vai dar uma olhada no quadrinho, né? É uma coisa que a gente fazer outro vídeo, né? Exatamente. É um torobo dessa cidade, então nós vamos dar uma olhada, de repente a gente faz um comparativo, né? Uma resenha de comparativo. Como esse quadrinho inicialmente foi em 1950 que foi concebido, e teve acho que 2 versões, se não me engano. Isso. 2 compilações, né? Então tem que ver qual que foi o conceito que o cara concebeu primeiramente, né? E depois na parte que realmente foi essa que foi editada, né? Exatamente. Que mesmo porque o roteiro original, o autor, ele sumiu dentro da ditadura argentina, né? Então, mas ele finalizou o roteiro, mas ele acabou aderindo a um grupo de guerrilheiros, né? E desapareceu durante a ditadura. E aí ver como é que vai ser essa segunda temporada, né? Ficar na guarda. Então de repente no gibi tem lá a dica, né? Exatamente. Porque vale a pena. Se bem que é aquilo que eu tenho falado, né? Porque eu acho assim, e aí já falando de séries, né? Embora sou eu, não vou dizer que... eu acho que pra mim tem aquela série que eu vou assistir só pra me divertir, que você pode assistir 1, 2, 3 episódios e tudo bem. Né? E tem aquela série mais, você fala, essa aqui é meio pesada. Tem que pensar exatamente. Atenção, né?
Então essa eu acho que é uma série dentro desse conceito que a gente falou do Ryan, né? Que você tem que assistir para dar aquela pensada, né? Amanhã você assiste a segunda, depois de amanhã você assiste o terceiro. Não é aquela que você fala assim, eu vou assistir, que eu vou pegar, eu vou maratonar. Não, eu acho que não funciona porque tem muita história né, não são muitos personagens, inclusive são muitos personagens. Exato. Né? Engraçado que, por exemplo, em seriado americano ou europeu, os caras falam o nome. Oi, fulano, não sei o quê. Mas conhece o cara. Isso fala o nome, né? Mas isso é uma tendência que a gente até comentou para escritores para evitar, né? Que é exatamente isso, né? Que é assim, assim, tô conversando com você vê que a gente está fazendo vídeo, ninguém citou o nome do outro, né? Nenhuma vez. E seriado americano, né? Mas então, Márcia, é desse jeito. Aí você vem, mas então, Gia, cara, ninguém fala assim. Ninguém fica repetindo o nome do outro cada 5 vezes. Mas no seriado americano que a gente está acostumado é sempre assim. Então, você lembra muito o nome, muito fácil o nome deles. E nesse seriado das antigas, na história das antigas, mano, você precisa prestar atenção para descobrir o nome. A gente costuma essas facilidades da seriado americano. Agora, desse, eu só lembrei o nome da menina que eles estão procurando. Que citam o nome dela muitas vezes. Muitas vezes. E o protagonista, que é o Juan. Salvo. O Juan Salvo. Mas de resto... Nossa, então, o amigo dele eu fui lembrar porque foram falando, Favale, o bigode, né? O Favale, que é o dono da casa. Que tem uma certa importância, né? A esposa dele, eu acho que se eu não me engano, Helena? Helena e Ruth, não é uma coisa assim? Uma coisa assim. Helena é a esposa do Favale e Ruth é a esposa do... A Ana é a ex-mulher do Sol. A Ana é a ex-mulher do Sol. Então, aquela coisa assim, você não precisa prestar bem atenção, você fala, então é o dono da casa, é o protagonista, porque a gente não... Eles não citam o nome, cara, eles falam bem que nem a gente. Tem aquele cara que roubou o carro, o cara esquisito, eu não sei o nome dele. Exatamente. Eu tenho uma raiva daquele cara. Não, eu achei legal que no finalzinho ele meio que... Ele tentou, assim, porque ele era... quiseram mostrar que ele tem valores. Exatamente. Né? Vamos ver se ele, como é que fica pra segunda temporada, se ele vem, se ele não vem, né, tal. Vamos descobrir o nome dele direito. Exatamente. Mas é isso, né? Eu acho que vale a pena, especialmente se você está procurando terror, suspense e alguma coisa fora do padrão, né? Americano, europeu, aquela coisa mais rápida, mais cheia de ação, mais cheia de não sei o que, não. Esse é mais, né? Focado em dramas humanos. Drama humano e também vou colocar um pouco de lado o negócio do preconceito com o vizinho argentino, né? É argentino, né? Não sei o quê. Não, mas uma história super legal. Eu vou dizer, e ainda eu fiz questão de assistir no vídeo, no áudio original, porque eu terminei estudando o espanhol há um tempo. E é sempre legal ouvir, porque você fala, nossa, é mesmo, né? Eu lembro dessa palavra, você vai lembrando das coisas. Então é interessante, né? E até pra gente tirar desse conceito de que... Do bairrismo, né? Mas eu acho que o bairrismo é só com futebol, né? Não sei, acho meio cultural também, né? Sei lá, eu não tenho nada contra. Eu lembro que quando eu visitei Buenos Aires uns anos atrás, eu fiquei lá uns 3, 4 dias, nem lembro. Eu comentei isso com ele. Você vai pra Argentina? Eu falei, cara, qual o problema? Né? E fui lá, você come bem pra caramba, é super bem tratado, tal. É seguro tudo? Super época, né? Nossa, cara, eu lembro eu tava num alberguinho no centro de Buenos Aires, né, ali onde tem aquele... eu sei, é um monumento que isso, exatamente. Então, o que eu falei, 9 da noite, né, criançada ali parada, sem os pais, né, totalmente desnecessário, e a gente imagina isso no Brasil, impossível, né? Só assim, cara, no São Paulo,
Sendo São Paulo, criança pra você sem como escola. É que era a Argentina, tudo, né? Exatamente. Desde da época, né? Eu acho que isso, né? então é isso. É né? algo que é interessante ver a cultura de lá, né? Eu acho que vale muito a pena ver. Né? Sim. Senão a gente não estaria fazendo esse vídeo. Né? A gente tem vários livros e séries e filmes que a gente termina assistindo e não dá dica pra você exatamente porque você fala, Deus do céu, cara. A gente assiste vários tipos. Eu assisto vários que... Né? Ai, meu, será que vale a pena? E é isso, né? Depois você comenta se você assistiu e curtiu, né? O que você achou. O que achou, se realmente valeu ver, ou o que a gente falou tem a ver, né? Porque às vezes a gente fala porque a gente gosta de assistir e gosta de ver filmes e séries com um roteiro inteligente, cara. Exatamente. Né? É algo que não só por conta... É como ler livro, né? Então é um livro bom. Inteligente. Né? Ainda mais que ultimamente a produção por aí tá complicado, né? Complicado. Muito livro pra infanto juvenil que você fala, Deus do céu. Não, reflete muito a tendência atual. A gente pensa, nossa, será que a gente tá velho? Né? Será que a gente tá exigente demais? É porque a gente quer sempre estar atualizado, acompanhar. Exatamente, mesmo, né? Então, não só na questão de criticar, né? Mas ver, né, como é que anda, né? As coisas, né? Então é isso. Né? Então fica atento aos próximos vídeos. A gente vai fazer o vídeo da História em Quadrinhos. Da História em Quadrinhos, né? Comentar. A gente vai fazer um comparativo, né? O que a gente achou, né? Então, qualquer coisa, dá um toque aqui embaixo. Se você assistiu, o que você achou, né? Se você concorda com a gente, se você discorda da gente. Porque não necessariamente ninguém aqui tem a verdade absoluta, né? Então você pode falar, testei, achei chato. Acontece. Né? Coisa de opinião, né? Exatamente, a gente fez uma resenha muito engraçada, a gente fez uma resenha de um livro que nós compramos e a gente achou muito fraco. E a gente comentou, minha nossa, pessoa... Aí depois o pessoal vai ser, nossa, achei que era só eu, exatamente, que não tinha gostado. Exatamente, então acho que essa é a nossa ideia, né? E é isso, bom, até a próxima. Até a próxima.